Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma investigação minuciosa. É muito bom estar aqui de novo para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Sabe aquela ideia super atraente que domina as conversas sobre sustentabilidade, tipo colocar painéis solares no telhado e simplesmente zerar a conta de luz? Esse sempre foi o cenário ideal, né? O sonho de consumo de quem acompanha o setor. Pois é, só que a realidade financeira e burocrática por trás desse projeto está mudando num ritmo alucinante agora. Completamente. A paisagem regulatória virou outra. Então, a nossa missão hoje, nesta análise detalhada, é entender exatamente o que esperar da homologação de energia solar agora, neste ano de 2026. E para construir o panorama de hoje, a gente consolidou uma pilha de documentos bem densa, sabe? Ah, bem pesada mesmo. Exato. Estamos falando de artigos técnicos aprofundados e regulamentações diretas da ANEEL. Mas as teses de engenharia da Uniamérica, né? Sim. E guias do mercado que vieram de portais respeitados, tipo o Canal Solar e o Portal Solar, além de análises de campo do canal E4 Energias Renováveis. É muito material. O foco é traduzir o que todo esse volume de regras significa na prática, para quem está projetando um sistema hoje. Para quem está adquirindo também, porque a promessa da nossa conversa é cobrir o espectro completo. Passando pela genialidade técnica da rede operando como uma bateria virtual, Até o peso real das novas regras tarifárias que acabaram de entrar em vigor em janeiro de 2026. e claro, a gente vai mapear os erros técnicos que mais reprovam projetos nas concessionárias atualmente. É um balanço entre a tecnologia fascinante e um rigor burocrático que não perdoa amadorismo. Perfeito, o nível de exigência subiu muito. O cenário de 2026 simplesmente não tolera mais projeto feito no improviso. Sem dominar essas complexidades atuais é pedir para ter prejuízo. O planejamento analítico virou a alma do negócio. Ok, vamos destrinchar isso. Vamos estabelecer a base do sistema de compensação que domina o mercado. O famoso modelo on-grid, conectado à rede. Isso. Os manuais de engenharia frequentemente usam o exemplo de uma padaria comercial, que é excelente para visualizar a dinâmica contábil da coisa. Fica bem mais fácil de entender. A gente sabe que a rede elétrica atua em paralelo com os painéis. Então, durante o sol a pino, a padaria consome o que gera e o excedente flui para a rede da rua. E a grande questão comercial é justamente como esse excedente é tratado. O pulo do gato contábil acontece na troca do medidor. O medidor padrão sai e entra o medidor bidirecional, né? Exato. Ele passa a registrar tudo que é injetado e o que torna o mercado brasileiro peculiar é a forma como a ANEEL estruturou esses créditos. Porque quando a geração supera o consumo, o saldo positivo não é pago em dinheiro. Não. Ele fica armazenado como crédito em quilowatts-hora. E a regra de ouro aqui é a validade. Esses créditos duram 60 meses. 5 anos inteiros de validade. Isso abre uma margem gigantesca para o planejamento de longo prazo. O que é fascinante aqui é como essa regra, combinada com a modalidade de autoconsumo remoto, transformou o papel de quem consome. O autoconsumo remoto é incrível. É perfeitamente possível gerar energia no telhado de um galpão industrial e usar os créditos para atender a conta de outras filiais. Desde que estejam sob o mesmo CNPJ ou CPF e dentro da mesma área de concessão, claro. E aí a pessoa ou a empresa se torna um verdadeiro prosumidor. Produtor e consumidor ao mesmo tempo. Operando quase como uma micro-usina particular. E a beleza disso é que não há necessidade de investir naquelas baterias físicas caríssimas. A rede da concessionária atua como uma bateria inesgotável e invisível. À noite, a padaria do nosso exemplo puxa a energia da rua normalmente e no fim do mês, a matemática se resolve. Mas essa comodidade tem um preço. É exatamente essa dependência total da infraestrutura que nos traz para o grande gargalo de 2026. Porque toda essa mágica contábil trafega por cabos físicos e transformadores, né? Sim. Postes, infraestrutura pesada que precisa de manutenção constante. E é na hora de pagar essa conta que as regras do jogo mudaram. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos falar sobre o elefante na sala? O impacto financeiro da Lei 14.300 de 2022, o marco legal da geração distribuída. Para quem acompanha o setor, essa lei criou a famosa escadinha tarifária. O corte temporal é muito claro nos documentos. Sim.
Quem homologou o sistema antes de 7 de janeiro de 2023 garantiu o direito adquirido nas regras antigas, com uma compensação muito próxima de 1 para 1. Mas quem homologou depois dessa data limite entrou na nova realidade. E a porcentagem cobrada agora em 2026 deu um salto considerável. Como essa matemática está afetando os projetos hoje? O salto atinge diretamente a viabilidade econômica. A lei instituiu a cobrança gradual sobre o componente tarifário conhecido como FIO-B. Certo, o famoso FIO-B. Para quem entrou na nova regra, a escadinha começou cobrando 15% do FIO-B em 2023, subiu para 30% em 2024, 45% em 2025. E agora, desde o primeiro dia de janeiro de 2026, a cobrança bateu a marca de 60%. Isso quer dizer que, ao injetar energia na rede, só dá para compensar 40% do valor correspondente a essa taxa específica. Mas vamos traduzir esse jargão? O FIO-B não vem discriminado de forma simples ali no boleto impresso que chega em casa. O que ele representa na prática? O FIO-B é um subcomponente embutido na TUSD, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Em termos práticos, é a parcela destinada a remunerar a distribuidora local. Seja a CPFL, a Enel, a CEMIG e a Copel. Esse dinheiro financia a operação física da rede. A troca de transformadores queimados, as equipes de emergência nas ruas. Exato. Todos os usuários da rede pagam o FIO-B. Mas o sistema de compensação antigo isentava quem gerava a própria energia dessa parcela. O que mudou com a nova lei? E para colocar isso em perspectiva, os manuais trazem um exemplo matemático bem focado na área de concessão da CPFL paulista. Um exemplo agora de 2026. Se a gente pegar os números exatos desse estudo de caso, o impacto fica muito claro. Quanto custa esse pedágio da rede hoje? A matemática é implacável. No exemplo da CPFL paulista, ao injetar 1.000 kWh na rede, o impacto dos 60% do FIO-B, que não são mais compensáveis, representa um custo de aproximadamente R$ 0,1239 por cada quilowatt-hora. 12 centavos e uns quebrados. Fazendo a conta básica, ao tentar utilizar esses mesmos 1.000 kWh que produziu, a pessoa deixa de receber um crédito equivalente a R$ 123,90. É um valor que evapora da economia esperada. Fica retido para cobrir o uso da rede. São quase R$ 124 a menos todo mês em um sistema que é relativamente pequeno. Isso muda completamente o tempo de retorno do investimento. O famoso payback. Muda bastante. E refletindo o que está nos portais do setor, tipo Canal Solar, a reação a essa realidade tem polarizado o mercado. E aqui cabe ressaltar que a nossa análise apenas observa esse debate público de forma neutra, sem tomar partido de nenhum dos lados. Com certeza. O nosso papel é só apresentar o que está nas fontes. Por um lado, muitos sentem que estão sendo punidos. Tem comentários argumentando que quem investe pesado em geração limpa está ajudando a desafogar a matriz elétrica do país. Mas em troca estaria enfrentando uma criação constante de taxas e burocracias. Isso sob a pressão das grandes concessionárias. Mas lendo a mesma sessão de debates, a engenharia apresenta uma visão oposta, né? Totalmente diametral. O argumento técnico é que a rede não foi projetada originalmente para um fluxo bidirecional massivo. Usar a rua como bateria gera desgaste. Flutuações de tensão e exige investimentos pesados em infraestrutura. Então esse grupo defende que a cobrança do FIO-B é não apenas justa, mas necessária. Desde que o valor arrecadado seja obrigatoriamente reinvestido em smart grids, redes inteligentes. Para modernizar a distribuição no país. É uma cobrança muito forte que eles fazem. Com essas regras financeiras mordendo uma parte tão grande da economia gerada, a margem de erro na hora de aprovar o projeto na concessionária praticamente sumiu. Não tem mais espaço para errar. O que me leva a perguntar o que tudo isso significa na prática da homologação hoje. Porque não adianta fazer um cálculo maravilhoso de retorno financeiro se o projeto esbarra na burocracia e não pode ser ligado. E para deixar cristalino, homologar o sistema on-grid é uma obrigação inegociável. Ligar sem autorização é infração grave e não gera crédito algum. A jornada de homologação é ditada pela Resolução Normativa 1000 de 2021 da ANEEL. E os prazos são bem estritos, né?
Bastante. Funciona assim, protocolado pedido de acesso, a concessionária tem apenas 5 dias úteis para checar se a documentação básica está completa. Passando por isso, se for um projeto de microgeração de até 75 kW que não exija reforço na rede da rua, a emissão do orçamento de conexão deve ocorrer em 15 dias. Mas se os engenheiros da concessionária determinarem que a rua precisa de obras para suportar a nova injeção de energia, esse prazo dobra para 30 dias. E após a instalação física no telhado, entra a vistoria final. A regra diz que para sistemas de baixa tensão, operando abaixo de 2,3 kV, a concessionária tem até 5 dias úteis para enviar uma equipe ao local. Aprovar a montagem e substituir o medidor. Parece um fluxo bem lógico, mas o material técnico do canal E4 Energias Renováveis destaca um detalhe que virou o terror de quem instala. Tem um erro burocrático específico que é o campeão absoluto de reprovações de projetos no Brasil inteiro. É um detalhe que passa despercebido com consequências drásticas. A negligência com a Portaria 140 de 2022 do Inmetro. A regulação atual exige que todo inversor de até 75 kW possua um certificado de conformidade do Inmetro ativo e válido. E o erro comum é preencher todo o memorial descritivo, apresentar as plantas, mas esquecer de anexar o PDF do certificado atualizado do equipamento. A penalidade para isso não é uma simples advertência, é a reprovação sumária e imediata em qualquer concessionária. O processo inteiro é cancelado e precisa voltar para o final da fila. Imagina perder 30 dias de prazo por causa de um PDF não anexado. É de enlouquecer. E além da atenção meticulosa aos documentos, o planejamento de 2026 exige um orçamento realista para as normas técnicas. A homologação depende da assinatura de um engenheiro responsável por meio da ART. A anotação de responsabilidade técnica do CREA. E as taxas variam entre R$ 108,39 e R$ 285,59. Fora que a execução precisa comprovar o cumprimento de regras rígidas. A NBR 16690 para o arranjo fotovoltaico em si. E a NBR 5410 para as instalações elétricas de baixa tensão. Além das normas de segurança do trabalho, como a NR10 e a NR35. Afinal, a equipe está manuseando alta tensão em cima de um telhado exposta a riscos imensos. A segurança do trabalhador e da rede é o que fundamenta toda essa documentação. Agora, quando entramos na engenharia de performance, a coisa fica densa. Que é o que garante que a conta feche no final do mês, e as teses acadêmicas que analisamos trazem um choque de realidade gigante. A literatura da Uniamérica demonstra que existe um abismo entre o que o painel promete no catálogo de vendas e o que ele entrega no telhado. A eficiência teórica nunca é atingida em campo. Todo projeto sério precisa embutir as chamadas perdas ocultas. E, lendo os dados, eu confesso que achei o maior vilão da eficiência uma ironia fantástica da física. O senso comum diz que num dia de verão, com aquele sol escaldante de rachar, a placa solar vai ter o seu pico de produção máximo, né? Gerando energia a todo vapor. Mas a física diz o contrário. O excesso de calor, na verdade, atrapalha o sistema. É a grande ironia da energia solar. A eficiência da conversão da luz em eletricidade pelos semicondutores cai conforme a temperatura aumenta. Sob o sol do meio-dia, o calor excessivo reduz a tensão do sistema. As medições em campo apontam que apenas o fator temperatura é responsável por uma perda de eficiência de cerca de 6%. E a lista de atritos não para aí. A soma dessas perdas chega a um número assustador. Quanto de energia a gente realmente perde no mundo real depois de colocar tudo na ponta do lápis? A matemática é rigorosa. Além dos 6% perdidos para o calor, o acúmulo de poeira e sujeira no vidro do painel subtrai mais 2% da geração. E a gente tem que contabilizar cerca de 1,5% de perda devido a pequenos sombreamentos inevitáveis. Como a sombra de uma chaminé ou de uma nuvem passageira. Há ainda o chamado mismatch, que ocorre quando painéis com ligeiras diferenças de fabricação são ligados em série. Isso puxa a eficiência do conjunto para baixo, gerando mais 2,5% de perda. E, finalmente, a resistência elétrica natural dos cabos de corrente contínua e alternada, somada à eficiência da conversão do próprio inversor, consome facilmente mais 6,5%. Ou seja,
fazendo a consolidação desses dados acadêmicos. Um sistema impecavelmente projetado e homologado já nasce perdendo aproximadamente 18,5% da sua capacidade nominal. O recado para quem planeja instalar em 2026 é brutal. Calcular o retorno financeiro com base na potência de fábrica é assinar um atestado de frustração. O dimensionamento precisa prever essa perda de quase 20% e ainda compensar a mordida dos 60% do fio B. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa necessidade de precisão nos cálculos nos leva ao maior desafio do setor hoje: a estabilidade das regras de longo prazo. A Lei 14.300 define com extrema clareza a escadinha do fio B até o ano de 2028. As regras estão postas. Mas a grande questão que tira o sono de quem projeta sistemas para durar 25 anos é o que acontece no dia 1º de janeiro de 2029. Isso levanta uma questão importante. A resposta, segundo as análises de mercado, é um eco no escuro. Existe um verdadeiro vazio regulatório a partir de 2029. Pelo texto da lei, a ANEEL deveria ter publicado em julho de 2024 a regulamentação definitiva sobre como a energia injetada na rede seria valorada no futuro. Mas a agência perdeu esse prazo, por uma questão burocrática maior. O atraso ocorreu em cascata, né? A ANEEL dependia das diretrizes estratégicas que deveriam ser publicadas pelo CNPE. O Conselho Nacional de Política Energética. Como o CNPE demorou a definir o norte, o trabalho técnico da agência ficou paralisado. O que nos traz exatamente para o calendário atual. Agora, neste mês de março de 2026, a ANEEL está com a tomada de subsídios número 23/2025 aberta. É um mecanismo de consulta pública tentando correr atrás do prejuízo para definir essa valoração pós-2028. O que exatamente eles estão tentando descobrir com essa tomada de subsídios? A agência está coletando dados técnicos e experiências internacionais para responder a uma pergunta dificílima: quanto realmente vale o megawatt gerado no telhado? Eles precisam calcular os chamados atributos da geração distribuída. Isso inclui os benefícios sistêmicos, como a redução de perdas elétricas por gerar energia perto de onde ela é consumida. Os benefícios ambientais e o adiamento de investimentos em grandes linhas de transmissão. O mercado quer que esses atributos positivos sejam descontados das tarifas cobradas, criando um valor justo para a energia injetada. Mas enquanto essa equação dificílima não for resolvida e publicada, quem assina um contrato hoje não sabe exatamente qual será a regra do jogo daqui a pouco mais de 2 anos. E isso afeta profundamente a segurança jurídica no Brasil. O setor de infraestrutura é extremamente sensível à incerteza. Sem saber como os créditos de energia serão remunerados a partir de 2029, instituições de crédito, empresas de engenharia e até quem vai comprar têm enormes dificuldades em aprovar financiamentos de longo prazo. O risco regulatório afasta o capital. Esse vazio atual funciona como um freio de mão puxado na expansão do mercado de energia limpa. Bom, depois de toda essa investigação, o que fica claro é que o mercado de energia solar no Brasil amadureceu à força. Sem dúvida. Para resumir, o valor de tudo que extraímos das fontes homologar no sistema em 2026 exige uma operação quase militar. Não dá para subestimar a burocracia das concessionárias. Um PDF esquecido, como o da Portaria 140 do Inmetro, pode jogar um mês de planejamento no lixo. E ignorar normas de segurança como a NR10 e a NR35 não é apenas arriscado. É ilegal. Do ponto de vista do bolso, a rede elétrica continua sendo uma solução de armazenamento formidável e infinitamente mais barata que baterias residenciais. Mas o custo para usar essa bateria virtual aumentou consideravelmente. Com 60% do fio B não sendo mais compensável e somando a realidade inegável das perdas térmicas e físicas de quase 18,5% na geração, o projeto de engenharia precisa ser exato. Dimensionar painéis hoje é equilibrar a ciência física com o direito regulatório. Conectar todo esse conhecimento à aplicação prática é o que separa o sucesso do fracasso. Dominar as minúcias da resolução REN 1000, os prazos, as taxas do CREA e o impacto das leis da termodinâmica no telhado garante que o investimento seja lucrativo. E não uma fonte inesgotável de dor de cabeça e reprovações. O amadorismo perdeu espaço. Compreender a regulação de 2026 é aceitar que a geração distribuída não é mais um experimento nichado. É uma parte central e complexa do ecossistema elétrico nacional. Com todas as responsabilidades e custos que isso atrai.
E para deixar um pensamento provocativo no ar antes de fecharmos essa análise, Vamos lá. observando esse aumento progressivo no pedágio da rede, com o fio B chegando a 60%, e o grande ponto de interrogação que paira sobre 2029, a gente precisa olhar para a tecnologia. Os custos globais estão mudando. O preço global das baterias de lítio e outras tecnologias de armazenamento residencial cai um pouco mais a cada ano. Com a rede ficando mais cara e burocrática, será que a próxima grande disrupção do setor forçará um abandono estratégico do modelo on-grid? Será que estamos caminhando para um futuro onde sistemas híbridos ou 100% off-grid, completamente independentes da concessionária, se tornarão um novo padrão de viabilidade econômica? É um xadrez regulatório e tecnológico fascinante. Algo para se pensar enquanto o sol continua brilhando. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta análise detalhada e até a próxima.